e organizar cada estado, através do seu secretário de saúde, numa grande comunidade de profissionais com poder de gestão, tem poder e autoridade de gestão sobre os aspectos das doenças. Além de controlar portos e aeroportos, a produção e a distribuição de medicamentos e a produção e distribuição de vacinas. Além de ter 54 hospitais semelhantes ao Emílio Ribas, que a professora já militou e que nós conhecemos bem a competência aqui de São Paulo, tem uns outros 54, 53 espalhados pelo país, de igual poder e importância, no Rio de Janeiro, em Belém, no Pará. Então, essa maneira de organizar a saúde pública vai fazer com que os casos sejam imediatamente detectados, sejam isolados em condições decentes, né? E vai evitar que se faça câmbio negro com medicamentos, uma vez que o Ministério da Saúde é detentor desses estoques de medicamentos, não vai cair isso na mão da máfia, vai poder ser traficado. Você acha que essa decisão, então, do Ministério de não colocar os medicamentos à disposição nas farmácias, de manter esse medicamento sob controle, corretíssimo, é correta? Corretíssimo. Que as críticas a isso não têm fundamento. Isso, em outras condições, cai na mão do cambista. Nós diríamos no passado que a ocasião faz o ladrão. Não é verdade, o ladrão está pronto, a ocasião faz o roubo. Então, quando está dada esta condição, pelo medo, pela propaganda, as pessoas vão buscar e os espertos vão guardar. Agora, o esperto tem que ser o Estado brasileiro, que esse Estado está representado através do Sistema Único de Saúde. Então, há uma maneira de intervir nesse processo muito forte e muito capilar, ela vai chegar. A agressividade do bicho, do vírus, pode ser grande, a capacidade de transmissão pode ser grande e a gente pode não conseguir evitar que isso aconteça. Agora, a morte e a complicação se dá pela capacidade instalada das estruturas que vão ter que tratar dessas pessoas. As pessoas não morrem de simples presença do vírus. Elas podem ficar seriamente doentes ou mesmo morrer em função do que acontece dentro do corpo dele. E aí o que entra é um sistema de assistência médico-hospitalar de boa qualidade, né? Doutor Stefan, essa gripe, o senhor escreveu um livro sobre epidemias qual é a semelhança que pode haver entre essa gripe suína, por exemplo, e a gripe espanhola, que é o último caso assim, recente de grande mortandade, falta de controle com relação... Eu acho que assim, o problema da gripe espanhola é que ela fica na nossa lembrança. A gripe espanhola de 18, a gripe asiática de 57, a gripe de Hong Kong de 68, por causa da facilidade com que teve a disseminação do vírus e a alta mortalidade referida no passado. Então isso fica muito guardado na lembrança e isso ajuda muito a gerar o pânico. Mas, na verdade, a gente precisa levar algumas considerações em relação a essa epidemia. Em primeiro lugar, a Organização Mundial da Saúde ela já estava prevendo e se preparando para o eventual aparecimento de um vírus novo, do influenza. Esse surgiu e provavelmente não deve ser o último, devem surgir outros no futuro, por causa da característica do vírus na natureza. E uma vez que a Organização Mundial já estava preparada, todos os países eles já estavam falando a mesma língua com a Organização Mundial de Saúde. Então, está muito bem padronizada a conduta no mundo todo. E o Brasil está tomando a conduta exatamente de comum acordo com a Organização Mundial, de vigilância dos aeroportos, de monitoramento, de esclarecimento da população e assim por diante. Então, essa epidemia, como é uma epidemia provavelmente que iria acontecer, então está sendo mais fácil a gente acompanhar em tempo real o que está acontecendo e as medidas serem tomadas em tempo real. Dia a dia, pode ser que vá se mudando as condutas, com pequenas diferenças em cada ministério. A China fecha um hotel, um outro país fecha as fronteiras para o México, mas isso são detalhes. De uma maneira geral, o mundo todo está tomando as mesmas medidas. E eu acho que só uma coisa importante de se falar é que a gente tem que colocar na balança o que tem de informação real de um vírus novo e o que a população precisa tomar cuidado. Porque a gente também não pode dar uma informação que gere um pânico, mas também não pode dar uma informação que se faça pouco caso. Então, é um vírus novo que a gente ficou muito preocupado no começo, há 2 semanas atrás, mas que hoje ele está mostrando para a gente que não tem aquela agressividade que a gente acreditava no passado. A agressividade dele e a letalidade dele
está sendo menor conforme a gente vai estudando o número de casos. Como é que se identifica essa gripe e evita a confusão com outros tipos de gripe? Como é que se faz um diagnóstico preciso dessa gripe? Quando o vírus surgiu com um número de casos grandes, a primeira coisa que foi feita foi estudar esse vírus e estudar o material genético. Então, através do estudo do material genético é que você caracteriza aquele vírus, se pode ser um vírus novo ou não. E no começo, o que se caracterizou é que ele tinha alguns fragmentos genéticos de vírus que circulam nos porcos da Europa e da Ásia. Então, por algum motivo, esse material genético veio para a América. E ele tinha fragmentos genéticos de vírus das aves e de humanos. Então, é uma mistura genética formando um vírus novo. Isso é uma coisa assim, as aves têm vírus, elas eliminam os vírus na natureza. Esse vírus pode passar para cavalo, para o humano, para os porcos, até a baleia tem vírus influenza também. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o 3-a-1. O assunto dessa semana é a gripe suína. Participam dessa nossa conversa o Dr. Davi Braga Júnior, médico do Ministério da Saúde, o Dr. Stefan Cunha, infectologista, médico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e a doutora Tuba Milstein, médica infectologista, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Doutor Stefan, explica para a gente essa história aí de um vírus de gripe que sai de um pássaro, de um lago gelado e vai deixar uma baleia gripada. Como é que é esse mecanismo? Não, é que na verdade assim, o vírus influenza ele é muito onipresente nas aves selvagens, migratórias, nas aves aquáticas. O que a gente acredita é que eles evoluíram, eles coevoluíram com as aves, porque dificilmente elas ficam doentes. Elas albergam o vírus e elas eliminam cargas grandes de vírus nas fezes. Com algumas exceções, elas ficam doentes. Então, na verdade, esse vírus, uma vez eliminado na natureza, ele pode atingir o porco, ele pode atingir o homem, ele pode atingir cavalo, ele pode atingir até a baleia. E pode ter uma mistura genética nesse vírus. No porco, por exemplo, que recebe o vírus da ave e do homem, pode haver uma mistura. Ou mesmo o vírus do homem misturado dentro do homem com o vírus da ave. Então, a complexidade da natureza é muito grande e toda hora a gente vê vírus novos surgindo. Então, o medo que se tem, e por isso que a Organização Mundial da Saúde já está preparando a resposta para essas epidemias há muito tempo, é o surgimento de vírus novos. No caso, essa gripe suína, a grande preocupação é que ele tenha, por causa dessa mistura genética, ele tenha uma letalidade maior. Agora, como é que se chega a essa conclusão? É com relação à estatística, vamos dizer assim, de uma primeira onda da epidemia, ou é, por exemplo, como acontece com a dengue, que é a segunda vez que a pessoa contrai a doença, que ela corre mais risco de vida, no caso de dengue hemorrágica. Já se tem alguma conclusão com relação a isso? É conhecendo o vírus. Esse vírus é um vírus que, apesar de ter uma característica de vírus que circula no porco, ele nunca foi encontrado no porco antes e nunca foi encontrado em humanos. Então, é um vírus novo que surgiu de uma mistura genética. Um vírus novo que atingiu o homem com capacidade de transmissão de homem para homem, a gente não sabe o período que ele está transmitindo, o tempo de doença, a velocidade com que o paciente adoece e a agressividade e mortalidade. Então, a gente precisa conhecer a epidemia, aumentar o número de casos para a gente fazer as estatísticas. Nessas 2 semanas e meia, o que aconteceu? O vírus que no começo parecia ter uma mortalidade muito alta, está caindo a mortalidade, porque a gente foi estudando melhor, foi vendo mais casos, e a mortalidade dele está chegando próximo a 1%. E está melhorando também o diagnóstico, né? Do que é o vírus, como causa mortes. Está melhorando o diagnóstico e a gente tem essa arma que o Davi falou, que é acompanhar uma epidemia em tempo real. Porque a intenção não é evitar a epidemia dificilmente vai ser evitada por causa da característica do vírus e da transmissão. Provavelmente vão ter casos circulando aqui, mas a gente tem que tomar cuidado para conter a extensão dessa epidemia, tentar bloquear essa epidemia e diminuir o número de casos. E se por acaso o vírus circular, também a gente não pode gerar um pânico. A gente tem que seguir as orientações do Ministério. O Ministério até agora está fazendo todas as coisas em perfeito acordo com a Organização Mundial, tentando bloquear a chegada.